Hoje a gente vai falar do profeta Zacarias. Essa é uma história muito interessante. Eu nem vou conseguir contar ela toda para vocês, mas vou contar uma parte da história de Zacarias. Antes eu vou orar. Pai amado, eu agradeço pelo dia de hoje, agradeço porque nós estamos aqui e porque nós vamos falar de Ti, Senhor. Senhor, toca os nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor. Guarda todas as famílias aqui representadas, Pai. Cuida das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão passando por algum problema. Pai, esteja com elas. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, Zacarias, ele viu o futuro de uma maneira muito interessante. Eu vou relembrar para vocês a nossa história de domingo passado. De semana passada. A gente falou de semana passada do povo que voltou do exílio. O que é exílio? Exílio é quando a gente sai da nossa cidade, do nosso país, obrigatoriamente. A gente é obrigado a sair e vai ter que ficar em outro lugar. E isso aconteceu com o povo de Deus. A Babilônia invadiu e levou todo mundo como escravo. Eles ficaram escravos muito tempo. Até que o exército, o império babilônico, ele foi destruído e a Assíria tomou conta. E o império assírio falou assim pro povo de Deus: se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar. E eles voltaram para Jerusalém. Quando eles chegaram lá, eles viram tudo destruído. E eles tiveram que recomeçar. Imagina você sair da sua casa, quando você voltar, você vê que sua casa está destruída, que você não tem mais nada. E assim eles tiveram que recomeçar. Eles começaram a reconstruir tudo. E como estava tudo destruído, também estava destruído o templo de adoração a Deus, que era um templo muito bonito, que tinha sido construído há muito tempo atrás e que tinha sido destruído também quando a Babilônia invadiu Jerusalém. E com o nosso profeta de semana passada, que foi Ageu, a gente viu que o templo tinha começado a ser construído. Mas aconteceu uma coisa. Durante 15 anos, ninguém fez nada. E depois de Ageu, veio Zacarias. Zacarias, também um homem de Deus, também um profeta de Deus. E Zacarias começou a falar ao povo. E a primeira coisa que ele falou para o povo foi para o povo esquecer os pais, as coisas erradas que tinham sido feitas nas gerações anteriores. E que eles precisavam se voltar para Deus. Fazer diferente do que tinha acontecido antes. E Zacarias tinha uma mensagem para o povo. Ele disse para o povo que o templo e a cidade iam ser reconstruídos e que Jerusalém ia voltar a ser uma cidade muito importante. E Deus falou para Zacarias em visões. Zacarias teve visões. Ele teve várias visões. Eu vou falar um pouco sobre essas visões hoje. Ele viu coisas muito esquisitas. Se prepara, porque ele viu coisas muito estranhas. E ele teve 8 visões. São as 8 visões que eu vou contar para vocês hoje. Depois dessas visões, ele continuou falando de Deus, e o livro de Zacarias, porque Zacarias tem um livro na Bíblia só para ele, não fala só dessas visões. Ela fala de outras coisas, e outras coisas que Zacarias viu também. Desculpa. Então, vamos começar falando das 8 visões de Zacarias. A primeira delas, Zacarias viu cavalos. E ele viu cavalos vermelhos, brancos e assim, pardos, eu não sei, marrons. E esses cavalos, eles passavam por toda a cidade. E nessa visão, esses cavalos e os cavaleiros
eles viam uma calma na cidade. Estava tudo calmo. Olha só. O povo de Deus já tinha passado por muita turbulência. Nossa, eles foram como escravos, eles foram maltratados. Vocês imaginam, depois disso tudo, um período de calma? Pois é, foi isso a primeira visão de Zacarias. E o significado dessa visão era justamente o que eu já falei para vocês, que o templo e a cidade elas iam ser reconstruídas e que Jerusalém voltaria a ser a cidade do povo de Deus. Na segunda visão, Zacarias viu um animal com 4 chifres. E esses 4 chifres significavam as nações por onde o povo de Deus foi espalhado. Porque depois, quando o povo voltou, alguns voltaram para Jerusalém e outros não. E toda vez que a gente passa por uma guerra, a gente não, que a gente nunca passou, mas toda vez que algum povo passa por uma guerra ou passa por uma dificuldade, esse povo se espalha. E esses chifres significavam as nações por onde o povo foram espalhados. Mas Zacarias viu também 4 homens que eram tipo ferreiros que trabalham com ferro. E eles tinham uma espada. E eles destruíam. Eles tinham vindo para destruir esses chifres. Quer dizer, para destruir essa dispersão que aconteceu. E para trazer o povo todo de volta. Essa foi a segunda visão. Mas não parou por aí, não. Zacarias teve mais visões estranhas. Ele viu um homem. E esse homem carregava com ele uma fita métrica. E com essa fita métrica, esse homem mediu toda a cidade de Jerusalém. Você já imaginou você medir o Rio de Janeiro com uma fita métrica? Ou São Paulo? Ou uma cidade com a fita métrica? Pois é, foi essa visão que Zacarias teve. E com essa visão, ele entendeu, o anjo falou com ele, que Jerusalém ia ter outros moradores e que Jerusalém ia ser tão grande, que um muro já não ia poder ser construído, porque antigamente existia um muro ao redor da cidade. E que o muro já não ia ser construído, em volta de Jerusalém, mas que Deus ia ser a proteção da cidade. E aí ele teve outra visão. Semana passada eu falei para vocês 2 nomes. Eu falei para vocês o nome de Josué e eu falei para vocês o nome de Zorobabel. Sim, esses nomes esquisitos. Zorobabel, ele era descendente do rei Davi. E Josué era um homem que Deus tinha escolhido. E Zacarias viu Josué na 4ª visão que ele teve. E ele viu Josué todo sujo. E de um lado, Josué tinha um anjo. E do outro lado de Josué estava o diabo. E Josué, nessa visão de Zacarias, ele passa por uma transformação. E ele passa de aparecer todo sujo para ser todo restaurado. E através dessa visão, Deus estava dizendo para Zacarias que ele ia limpar todos os pecados de Josué. Mas tinha uma coisa, e nessa visão Zacarias viu isso. Se Josué obedecesse a Deus, e ele ia ser responsável pela construção do templo. Ele ia estar com o povo
e ia dirigir o povo nesse processo. A quinta visão que Zacarias teve foi de um candelabro e de árvores. Essas árvores eram árvores específicas, oliveiras. As oliveiras, elas dão pra gente as azeitonas, que fazem o azeite. E o azeite naquele tempo, ele tinha... Hoje a gente usa muito, mas o azeite naquele tempo, ele era o que tinha. Ele tinha uma importância muito grande para o povo. Porque os sacerdotes daquele tempo ungiam. O que é ungir? Eles derramavam óleo sobre as pessoas e davam para essa pessoa uma palavra de Deus. E através disso, Deus derramava a sua unção, ele fazia dessas pessoas, pessoas que tinham contato com ele. As pessoas ungidas por Deus eram pessoas especiais. E Zacarias viu esse candelabro e as oliveiras. E o que quer dizer isso? Esse candelabro era de ouro. E as oliveiras, elas estavam ali porque representavam esse azeite que ungia e que ungiria o povo. Mas vocês veem que todas as visões que Zacarias está tendo são visões que falam dessa reconstrução, que falam dessa proteção de Deus e que falam que falam da cidade de Jerusalém, de como o povo estava se restaurando depois de tudo que tinha acontecido. E essa visão para mim, outra visão, essa visão para mim, eu acho que é a visão mais estranha que Zacarias teve. Ele viu um rolo voador. E esse rolo voador, vocês já viram um rolo? Eu nunca tinha visto um rolo voador. Só na visão de Zacarias. Ele era enorme. Ele tinha 9 metros por 4 metros. Muito grande. E esse rolo, ele foi voando. Ele saiu voando. E ele queria dizer que todos os que roubaram iam ser expulsos da cidade. Todos os que fizeram coisas erradas iam ser expulsos da cidade. Todos os que fizeram juramentos contra Deus iam ser expulsos da cidade. É como se Deus estivesse limpando toda a cidade, todo o povo, tudo que estava no meio do povo ia ser limpo. E a sétima visão que Zacarias teve, ele viu uma cesta. E dentro dessa cesta, olha só que interessante, tinha uma mulher. Dentro da cesta, quando a cesta foi aberta, tinha uma mulher. E essa cesta tinha uma tampa, mas não era uma tampa comum, era uma tampa de chumbo. Chumbo é um metal muito pesado. E essa mulher representava toda a maldade que pela qual o povo tinha passado, a maldade das pessoas. E essa cesta foi fechada. E 2 mulheres que voavam, tinham asas, elas pegaram essa cesta e levaram essa cesta para a Babilônia. Quer dizer, levaram para muito longe. E tiraram de lá toda a maldade. Mas essa não foi a última visão. Zacarias ainda teve uma outra visão. E ele viu cavalos. E ele viu cavalos, vários cavalos, de várias cores, brancos, vermelhos, pretos, marrons, vários cavalos. E esses cavalos, eles foram, cada um para uma parte do mundo. Um para o norte, os pretos para a Babilônia, os brancos para o oeste, os marrons para o sul. Cada um se espalhou
para um canto do mundo. E Zacarias teve muitas visões, né? Muitas visões. E todas essas visões, elas falavam de como Jerusalém ia ser reconstruída. E é muito interessante a gente ver que Deus trouxe Zacarias para ser o profeta e que Zacarias tinha palavras específicas para esse povo, de encorajamento, de força, de dizer que Jerusalém ia ser reconstruída. E esses cavalos dessa última visão também queriam dizer que eles foram para todas as regiões, que todos os inimigos eles não iam mais ser contra Jerusalém, que cada um ia ter iam ter o castigo pelas coisas que eles fizeram ao povo de Jerusalém. E depois dessas visões todas que Zacarias teve, ele continuou falando ao povo. Ele não parou só nas visões. Ele trouxe essa mensagem de esperança para o povo, né? Porque todas essas visões traziam mensagens de esperança, mas ele não parou de falar para o povo. Ele continuou falando. E durante o tempo de Zacarias, muitas coisas aconteceram. Agora, tem uma coisa na história de Zacarias que eu trouxe para vocês, que é uma coisa assim que me impressiona muito. A gente sabe que os profetas, eles traziam mensagem de Deus, coisas que ainda iam acontecer. E Zacarias, ele viu uma coisa. Ele viu que a cidade ia ser reconstruída, que o povo ia voltar e que o rei ia chegar. Ia chegar montado num jumento. Olha só. Eu não sei se vocês conhecem a história de Jesus. Eu acho que sim. E Jesus, antes dele ser crucificado, ele entra na cidade montado num jumento. Então, Zacarias não conheceu Jesus, viveu muitos anos antes de Jesus, mas ele viu. Ele já falava de Jesus. Ele não foi o único profeta que falou de Jesus. A gente sabe que Isaías também profetizou sobre a vinda do Messias. Mas Zacarias, ele falou sobre Jesus muito antes de Jesus ter nascido. Olha que coisa linda. Como Deus é tão perfeito que ele já veio preparando todo o povo para a chegada de Jesus desde o Antigo Testamento. Ele já veio preparando a gente para que a gente tivesse certeza de que Jesus ia vir. E ele contou como Jesus viria. Ele contou exatamente como ele viria. O templo. Eu não posso esquecer do templo, não, né? O templo, Josué liderou o povo junto com Zorobabel e o templo foi reconstruído. E ficou lindo. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa reconstrução do templo depois que a gente acabar de falar dos profetas. Mas hoje eu queria que vocês guardassem na cabeça de vocês que Deus prepara a gente para o que vai vir. Se a gente obedecer e se a gente viver na presença de Deus, Deus prepara, Deus fala com a gente. Ele falou com Zacarias, mas ele pode falar com você, assim como ele fala comigo. A gente tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. Nem sempre é simples. A gente tem que ter Deus como primeira pessoa mais importante da nossa vida. E a gente tem que ter em Deus a esperança do nosso futuro. Eu vou orar para a gente terminar, tá bom? Senhor Pai querido, eu agradeço porque um dia Tu colocaste homens com a sua visão, Pai, para falar para o povo de coisas tão maravilhosas, Pai, que Tu és capaz de fazer, Senhor. E que nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados
estar dispostos a te seguir. Senhor, eu te peço, dá essa disposição para nós, Senhor. Faça com que nós estejamos prontos para fazer a sua vontade, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.